Eu tava pensando aqui, quando você me fez a proposta aí para participar aqui do evento, eu fiquei pensando, bom, o meu público é predominantemente iniciante, né? Como que eu vou poder tratar essa questão, que inclusive é uma questão que muita gente que está começando no mercado tem dúvida, com base na minha experiência? Como que eu vou poder trazer isso da melhor forma? Então, nossa, deixa eu só voltar os slides aqui, dei um spoilerzinho aí, mas como que eu poderia tratar essa questão para que fosse amplo para todo mundo e todo mundo pudesse, né, entender o que a gente vai trabalhar por aqui? E aí eu pensei em começar e contar isso em forma de história. Então eu vou contar minha história e vou trazendo os pontos aí do Xamarin, como que ele entrou, como que ele continua aí na minha carreira e como que a gente enxerga esse mercado até hoje, nós da comunidade Xamarin, né? Então vamos lá. Como que eu comecei minha carreira, né? Como que eu comecei a minha carreira? Eu iniciei minha carreira de uma forma bem diferente aí do que a maioria das pessoas de tecnologia, dessas pessoas grandes da tecnologia começaram, né? Normalmente os caras estão lá desde os 14 anos programando. Minha realidade foi um pouquinho diferente. Eu estava estudando para medicina, uma coisa totalmente diferente do contexto de tecnologia. E infelizmente eu não passei, ou felizmente talvez, porque hoje eu não estaria aqui se não fosse a minha reprovação lá em medicina. E aí eu comecei a fazer biomedicina. Só que concomitante com isso, eu tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar a conta, tinha que pagar a faculdade. E a única alternativa foi começar a trabalhar com meu tio. O meu tio trabalha na área de tecnologia, na época ele dava aulas, e ele precisava de alguém para traduzir alguns materiais para ele, e como eu falava inglês, juntou o útil com o agradável, né? E aí eu comecei a trabalhar lá com ele, fazer algumas traduções de materiais técnicos, né, de programação, e comecei a traduzir, colocava lá um slidezinho do lado do outro, ficava traduzindo lá o dia inteiro, e eu achava aquilo um saco. E isso refletia minhas traduções, porque elas ficavam muito ruins. Não por conta do inglês, que eu não tinha conhecimento, mas por conta da parte que eu não conhecia, da parte técnica do que eu estava traduzindo. Então eu estava traduzindo lá, fazendo minhas traduções de programação, e eu não estava entendendo o que eu tinha que traduzir. Eu traduzia tudo ao pé da letra e saiu uma coisa muito embaralhada. Quem é técnico na área, hoje em dia eu reconheço isso, quem é muito técnico sabia que estava tudo errado ou que tinha sido um Google Tradutor que traduziu ali. Então eu comecei a me aprofundar mais na tecnologia, comecei a entrar mais no mercado de programação, porque eu tinha muito fundo na minha, muito claro na minha cabeça que se eu quisesse começar a ser bom em alguma coisa, que não fosse mais a medicina, eu teria que entrar nessa área de programação e teria que meter as caras, né? Então eu comecei a produzir, a entrar no mundo da programação, comecei a pesquisar mais sobre desenvolvimento, mais especificamente em Xamarin, porque o meu tio, além de dar aulas, ele dava aulas numa pós-graduação sobre Xamarin, sobre aplicativos mobiles, na realidade, mas com foco em Xamarin. Então, os materiais que eu traduzia eram em Xamarin. E aí, o que me chamou a atenção no momento lá da minha carreira foi essa divisão, né? A gente tem algumas várias tecnologias para desenvolvimento híbrido. A gente tem lá o React Native, o Flutter, o Ionic, o Xamarin, e eu ficava muito confuso. E eu comecei a pesquisar mais sobre o ambiente de cada um, e o que me chamou a atenção no Xamarin foi a questão de a gente conseguir produzir aplicativos muito próximos do nativo. Na realidade, a gente produz aplicativos nativos, né, usando o Xamarin, porém a gente consegue ter um compartilhamento de código muito grande. A gente tem 90% de compartilhamento do código que você escreve para as plataformas. Isso eu achei muito interessante. Além disso, eu comecei a acompanhar mais a trajetória da Microsoft ali, como ela lidava com as tecnologias dela, e eu vi que eles tinham uma plataforma chamada .NET. Até o momento eu não entendia nada, porque eu não sabia nem o que era framework, não sabia muito o que era tecnologia de programação, e eu comecei a pesquisar mais sobre o .NET, eu vi que era uma plataforma que integrava muito conhecimento e muito do ambiente de desenvolvimento para um desenvolvedor, e eu me interessei por isso. E aí, comecei a olhar um pouco para o passado, né? Porque para a gente conseguir tomar decisões é bom a gente olhar para o passado e como as empresas tratam a tecnologia deles. Eu percebi que o Xamarin, ele foi na realidade um projeto ali, uma startup criada pelo Miguel de Casa, e ele nasceu em 2011, né? Um projeto que nasceu ali em 2011 como uma startup. E ele só foi adquirido pela Microsoft lá em 2016. E para você conseguir desenvolver em Xamarin naquele tempo era muito difícil. Era muito difícil porque você tinha que pagar licença, você tinha que pagar treinamento, você tinha uma plataforma específica de desenvolvimento e tudo era pago.
A partir do ponto em que a Microsoft comprou o Xamarin, ele se tornou gratuito, e aí a gente começou a crescer mais essa comunidade. Isso foi um diferencial também que eu observei na criação de uma comunidade ao redor de uma plataforma. Foi essa criação não espontânea, como a gente vê que tem com algumas tecnologias que tem aquele boom de usabilidade, de usuários utilizando aquilo, e depois morrem. Eu percebi um crescimento acentuado do Xamarin, porque justamente ele teve essa transição de uma plataforma paga para ser adquirida pela Microsoft, junto aí com o Visual Studio, que daí também permitiu um desenvolvimento com custo zero para quem estava ali aprendendo, ou para as empresas também. Você tinha um custo zero de desenvolvimento de um aplicativo para duas plataformas. Isso me chamou bastante atenção naquele momento. E aí, eu comecei a analisar, além disso, né, quais eram as empresas que estavam utilizando essa tecnologia. Porque, na minha visão, para você conseguir decidir entre o que você precisa escolher como a sua tecnologia, como o que você quer trilhar uma carreira, depende muito de quem usa ela, das pessoas, dos players envolvidos no que usa ela, e da comunidade, se ela é ativa, se você vê que tem lá, principalmente na comunidade open source, se você vê que os usuários estão ativos, fazendo lá pull requests, se estão reportando erros, se eles estão colaborando ativamente com aquela comunidade. E eu percebi isso muito forte no Xamarin. E aí, fazendo a minha pesquisa lá de empresas, eu verifiquei algumas empresas bem interessantes aí que utilizavam o Xamarin como a sua plataforma de desenvolvimento. Dentre elas aí a XP Investimentos, que tem várias stacks, na realidade eles utilizam uma cambada aí de tecnologias, desde Flutter, React Native, eles utilizam tudo, inclusive os nativos ali que o Lucas adora trabalhar. O Outback também foi um dos cases internacionais aí da utilização do Xamarin, o próprio Madeiro, né, que é onde eu trabalho hoje em dia, e a Avan também, dentre outros aí, outras empresas, inclusive, que eu já trabalhei, que também fazem parte desse desenvolvimento, a Audi, enfim, um monte de empresas. E eu achei bem interessante esse mercado, eu vi que tinham players apoiando essa tecnologia, e lógico, eu já estava inserido nela, eu já fazia parte dessa comunidade também. E aí eu pensei, né, cara, eu já estou tendo um entendimento da linguagem, eu já estou me desenvolvendo bacana aqui, por que continuar com o Xamarin, né? Sendo que eu estava vendo ali o surgimento do Flutter 2.0, o React Native vindo muito forte ali, com as empresas investindo bastante no React Native, as alternativas nativas se tornando cada vez mais acessíveis às pessoas. Hoje, se você quer desenvolver nativo, a própria Google te fornece material, a Apple tem o próprio material delas. Então, cara, por que continuar com o Xamarin? Por que eu deveria continuar com o Xamarin? E aí eu percebi um ponto em comum que eu achei um pouco fora da curva do que outras empresas se propunham. Como eu tenho acompanhado essa trajetória aí da Microsoft por esse tempo aí, desde o início da minha carreira, eu vejo que ela está com um planejamento muito forte em integrar os seus sistemas de desenvolvimento. É o que ela faz hoje em dia e é o que ela está sempre se propondo a fazer. Então, pensando aí no desenvolvimento da Microsoft, eu analisei que o C Sharp, que era a linguagem comum entre todas as plataformas, ele era bem utilizado ali, tanto pelo web, aplicativos desktops, inteligência artificial, desenvolvimento mobile. Então, cara, aprendendo o central do desenvolvimento em Xamarin, que é o C Sharp, eu poderia abrir o meu leque de possibilidades para todas as áreas que eu tivesse interesse. Então, eu poderia trabalhar como back-end, eu poderia trabalhar como front-end, mobile, inteligência artificial, tudo que eu quisesse estava ao meu alcance, sabendo bem o C Sharp. E aí eu falei, cara, por que continuar com Xamarin, né? Será que é porque o salário médio é mais ou menos uns 6.400? Brincadeiras à parte aí, né? Na realidade, foi exatamente isso. Foi a unificação da plataforma que a Microsoft se propõe a trazer para a gente. Então, aí no .NET 5, a gente tem todos esses frameworks aqui integrados à plataforma. Então, a gente consegue escrever código, um único código lá, e ele roda em cima da mesma infraestrutura, seja para web, seja para desktop. A gente tem todas essas plataformas, esses frameworks integrados na nossa plataforma de desenvolvimento .NET. Isso foi um dos grandes chamativos para mim continuar no .NET. E aí,
eu quero trazer 2 pontos aqui, né? 2 visões. Essa foi a minha visão de carreira, né? Isso foi o motivo de eu entrar na profissão, continuar ali com o Xamarin, observar que eu deveria continuar, que eu deveria progredir naquela situação. Então, essa é a visão pessoal, né? Mas a gente também tem uma visão corporativa. As pessoas aí, a diretoria, gerência, eles têm que se preocupar não só com o ato pessoal, até porque normalmente pessoas gestoras não são programadoras. E isso é um impasse que a gente estava tendo essa semana, inclusive eu saí de uma reunião agora lá no Madeiro, em que a gente estava definindo o rumo das tecnologias que a gente ia trabalhar, que a gente ia atuar. E eu percebi que isso é um ponto de impasse em muitas empresas, e não tem uma palavra-chave decisiva que vai acabar com todas as dúvidas. Na verdade, é uma interpolação de variáveis que a gente precisa analisar. No âmbito corporativo, eu analisei algumas dessas variáveis, por exemplo, quantas pessoas no nosso time trabalham e têm conhecimento sobre certa linguagem. Se o cara sabe mais sobre JavaScript, CSS, HTML, se o grupo de desenvolvedores sabe mais sobre isso, não faz sentido você apresentar para eles uma alternativa diferente do React Native ou qualquer framework que trabalhe com essas linguagens. Se o cara sabe C Sharp, trabalha com .NET há muito tempo, desenvolve lá aplicações em ASP.NET Core, não faz sentido você apresentar outra coisa para ele que não seja o desenvolvimento em Xamarin. Então, uma análise que tem que ser feita e que pode ser um caminho aí é analisar o rumo do seu grupo, né? Como o seu grupo está estruturado atualmente. Você está disposto a dispor recurso e tempo na criação na evolução desses profissionais, na curva de aprendizado deles em uma nova linguagem? Ou você prefere contratar mais recursos para que eles contemplem um time com o conhecimento que você já tem? Então, isso é uma variável ali que deve ser analisada. Além disso, uma coisa que foi levado muito em conta, principalmente ali no Madeiro, é essa crista da onda assim que as tecnologias estão surfando. Por exemplo, o Flutter e o React Native estão super em alta, extremamente lá utilizados por todo mundo. Inclusive aí a gente falou sobre Flutter nessas últimas palestras que tiveram aí. A gente viu o que o Flutter pode fazer, como eles fizeram aquele aplicativo lá de bancário. Então a gente vê que o Flutter está muito em alta, a gente vê que o React Native está muito em alta também, e que o Xamarin foi ficando um pouco para trás. Então, qual que seria o objetivo de continuar com o Xamarin se a gente vê que ele está decaindo? Ou qual seria o objetivo de iniciar no Xamarin se a gente vê que ele está tendo uma curva diferente dessas outras frameworks? E é nesse ponto que eu levo toda a experiência que eu tive em analisando o ecossistema Microsoft como um ponto de decisão. A Microsoft está desde lá de 2016, até um pouquinho antes ali, quando eles integraram o Xamarin no sistema deles, trabalhando em criar um ambiente unificado de desenvolvimento, para que todos os desenvolvedores consigam aprender somente sabendo um ponto específico ali, em comum, para que eles consigam desenvolver no ecossistema completo. E aí você vê a preocupação da empresa em manter as tecnologias que eles se propõem a entregar para os usuários. Esse ponto de preocupação das empresas te dá segurança, ainda mais no ambiente corporativo, de que a sua linguagem, de que a sua tecnologia não vai se tornar obsoleta daqui 2 ou 3 anos. Então esse ponto também foi um dos pontos mais decisivos para a gente continuar com o Xamarin no Madeiro. A gente analisou ali o Flutter, a gente analisou o React Native, a gente analisou os pontos de conhecimento de cada um lá da equipe, e um ponto decisivo foi justamente a preocupação que a empresa tem com sua tecnologia. É algo que eu sempre falo para quem me pergunta, qual tecnologia eu devo escolher e tal. Cara, se baseie nas atitudes que a empresa toma perante as tecnologias que eles distribuem para os seus usuários. E aí, a gente começa a entrar no tema, né, dessa palestra, que é Xamarin tem mercado. Eu gosto de analisar esse ponto, não pensando só no Xamarin, agora pensando como desenvolvedor, como alguém que quer trilhar uma carreira. Se a gente analisar o Xamarin como a linguagem que tem por baixo dele, que é o C Sharp, a gente vê aí que tem todo esse ambiente de desenvolvimento que a Microsoft investe muito tempo, muito esforço, muito dinheiro, enfim, muito recurso para manter. E a gente percebe
que a gente tem um leque muito diverso de mercado. Por exemplo, o ASP.NET Core hoje tem 17,82% do mercado de desenvolvimento web. Ele só perde para o PHP. Então, a gente está aí na segunda colocação com o C Sharp. Então, você, como desenvolvedor, você prefere ter que aprender algo toda vez que sair de moda e ir partindo para outras tecnologias, pulando de galho em galho, ou aprender alguma coisa que você pode se consolidar em diversos pontos do mercado, né? Tendo essa visão de mercado aí, que você pode trabalhar em diversas áreas, foi um ponto que a Microsoft também analisou em comum, que era algo interessante e atrativo para a empresa deles, e eles estão fazendo a integração do Xamarin e de outras funcionalidades também dentro da plataforma .NET. Então, na próxima versão do .NET, no .NET 6 lá, o Xamarin Forms, mais especificamente, vai deixar de existir. Ele não vai mais existir, ele vai se tornar obsoleto e ele vai se tornar o .NET MAUI. Qual que é a diferença disso? Bom, a gente vai ter um único código, a gente não vai ter mais o Xamarin Android, Xamarin iOS e nem o Xamarin Forms, a gente vai ter tudo integrado dentro do .NET MAUI. Isso traz para a gente toda aquela integração que eu falei para vocês do ambiente de desenvolvimento. E com certeza, a Microsoft pode ter ficado um pouco para trás ali, nesse momento de explosão dos outros frameworks, mas ele vai se tornar muito relevante no momento de escolha de uma empresa por algo que consiga centralizar o foco de desenvolvimento deles. Com a Microsoft trazendo o Xamarin para dentro da plataforma .NET, a gente vai conseguir construir aplicativos para Android, para iPhone e para desktop, tanto Mac quanto Windows. A gente tem todas essas possibilidades e a gente está voltando a surfar ali a crista junto com os outros frameworks. Todo esse sistema, todo esse envolvimento e preocupação da empresa em manter o ambiente de desenvolvimento bem acoplado fez com que a gente decidisse por optar e continuar com o Xamarin. E a gente consegue perceber que a gente tem uma adesão muito grande do mercado a essa plataforma, a esse ecossistema de desenvolvimento, né? Sendo que se você, como empresário, pensa ali que você pode ter um ambiente só e manter os seus desenvolvedores integrados naquele ecossistema, isso é muito vantajoso para você. E aí, enfim, essa foi a minha trajetória aí, contando aí mais ou menos quais são os pontos de decisão, o que a gente analisa como importância para poder continuar numa tecnologia, decidir entre uma tecnologia entre outra. E aí os próximos passos são aguardar aí por esses lançamentos aí da Microsoft, essa integração do Xamarin que está para sair agora em novembro, e ver como ele se comporta com o mercado. Mas uma certeza que a gente pode ter é que daqui a 3, 6 anos, a gente vai continuar tendo manutenção da tecnologia que a gente está. Então a gente pode trabalhar sem preocupação no momento de escolher o Xamarin como sua tecnologia. Bom, essa foi aí a minha apresentação. Ela foi um pouco curta. O Lucas me falou aí para deixar um tempo aberto para dúvidas, então eu estou deixando aí aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Cara, eu acho interessante e relevante a gente trazer esse tipo de discussão, porque, por exemplo, né, até hoje existem programadores COBOL, existem programadores Fortran, existem sistemas hoje que não dá para você pegar o sistema simplesmente, joga fora e faz de novo com tecnologia nova. Essa decisão não é uma decisão fácil nem simples de ser tomada, isso tudo envolve toda essa parte de análise que você citou, né? Essa parte tem que envolver com o objetivo da empresa, então, assim, existe mercado, no meu ponto de vista, para qualquer tipo de linguagem, tá? Às vezes é mais difícil de você encontrar uma oportunidade, às vezes é mais complexo de você conseguir um primeiro emprego, porque normalmente quando é esse tipo de tecnologias, as empresas procuram um nível mais sênior, se bem que isso está um problema em tudo, tá muito difícil de você encontrar uma primeira oportunidade hoje no mercado, porque todas as empresas querem sêniores, pessoas preparadas para já chegar lá e já começar a codar, e como o Otávio citou ali, né? Hoje em dia ainda existe sistema em Excel. Então, exato.
Eu acho interessante a gente trazer essa visão, sim, de mercado do Xamarin, essa evolução, né, que a Microsoft está planejando para poder se posicionar junto com outros players. A gente falou mais cedo do Google, trazendo ali o Dart, tentando colocar o Flutter lá em cima, essa comunidade, né, que o Brasil está suportando muito o Flutter, tá? Então, tipo assim, o Flutter está evoluindo muito porque o Brasil engajou como comunidade em criar conteúdo. E se a Microsoft conseguir se posicionar, e ela é uma grande empresa, ela tem esse tipo de... ela já conseguiu fazer isso com outros produtos, né, com outros projetos, e se ela conseguir se posicionar ali, depois, até o ano que vem, a gente pode ver ali uma onda crescente, né, e eu acredito, tá, como programador nativo, sim, com certeza. o futuro... Uma coisa que eu penso assim, né, foi que a Microsoft teve uma preocupação ali no início em pavimentar o asfalto, né? Quando ainda não existia muito essas alternativas ali, o React Native saindo em 2015, anunciado pelo Facebook. A Microsoft se preocupou em pavimentar muito bem, mas essas outras empresas surgiram já com tudo pavimentado, aproveitando tudo que tinha de melhor já e cresceram a partir desse ponto. Então, a Microsoft demorou para pensar, opa, a gente tem que acompanhar esses caras, né? Quando o Flutter 2 lançou, eles se assustaram, eles falaram, cara, olha o que os caras estão fazendo, tá na hora de a gente correr e agilizar os processos aí. Esse papo até num painel hoje, a gente estava falando de Android, né? Que a Google demorou muito começar essa parte de declarativo, o Jetpack Compose, vai mudar um pouquinho a forma como faz o UI ali dentro do Android. Ela demorou também, porque o React Native já estava surfando nisso, o Flutter já estava surfando nisso, e agora que eles foram dar um clique, tipo assim, vamos jogar. 2019 é que foi lançar ali, vamos anunciar essa atualização. E a gente sabe que é difícil esse tipo de iniciativa nessas grandes empresas acontecerem, nada rola do dia para a noite. Assim como vários projetos, o próprio Google, né? Eu já vi algumas pessoas falando que tem medo do Flutter porque o Google já fez, o Google já criou uma tecnologia e amanhã ele deixou de dar suporte, sabe? Já joga para a galera, isso já aconteceu outras vezes, já vi que é um receio do pessoal, só que a gente está respaldado aí, né, por diversos outros contrapontos de produtos que começaram e que até hoje estão dando suporte. E foi muito bom, cara, ver essa visão sua. Eu acho interessante a gente trazer esse tipo de discussão, porque ainda, por exemplo, o Grupo Madeiro continua com o Xamarin, então existem oportunidades para trabalhar com você, existem oportunidades para trabalhar em outros apps que continuam utilizando esse tipo de o ecossistema da Microsoft. E eu acho que o interessante é você entrar no mundo de tecnologia, né? Depois que você está aqui, que você começa a conhecer, eu acho fácil migrar de uma área para outra, tipo assim, não é fácil projetos migrarem, mas desenvolvedores aprenderem novas tecnologias, desde que a base esteja bem fundamentada. Cara, isso é um medo muito recorrente de quem está iniciando, né? Os caras querem iniciar com a parada que já vai ser decisiva. Eu recebo muita pergunta desse tipo aí no meu perfil. Todo dia a galera me perguntando, principalmente pelo mais fácil, mas nunca se preocupando em qual ser o primeiro objetivo, né? E não que aquele seja o seu objetivo final. Isso é realmente uma dor muito grande aí. Deixa eu ver aqui, o Lúcio, você poderia compartilhar um pouco sobre a sua relação com as comunidades Xamarin e o projeto no GitHub? Você chegou a ter contatos, você chegou a participar de algum fórum, responder perguntas, assim, a sua interação com a comunidade Xamarin, se foi, sei lá, pelo Slack, ou se você só acompanhava via notícias, essas coisas assim. Tá, no sentido de interagir com a comunidade, assim, eu não entendi muito bem se ele está se referindo ao código em si, tipo, porque ele falou do GitHub, ou com a comunidade. Tipo... Eu acho que pessoas, né, comunidade mesmo, tipo, eu acredito que algum canal no Slack, algum canal no Discord, alguma coisa assim, para manter. A gente tem alguns grupos lá, principalmente o Xamarin Summit, a gente organiza lá, todo ano tem o Xamarin Summit, já chegou a participar mais de 15 mil pessoas aí nesses eventos. Tem o canal no Discord também, mas a galera é bastante engajada no WhatsApp. Tem alguns grupos ali do Xamarin, principalmente o Xamarin Backgrounds, que é onde está toda a galera que trabalha na XP, trabalha um monte de empresa aí, mega gigantesca. Sabe? Eles estão sempre contribuindo lá. Então, por esses meios de contato.
Pô, divertido. Normalmente, o que a gente vê bastante é Slack e Discord. Primeira vez que eu escuto, tipo assim, a gente troca muita ideia no grupo do WhatsApp. Bem interessante, cara. Aham. Não, é demais. Isso é até uma birra minha com eles, porque, cara, os caras têm potencial, tem, tipo, porra, capacitação para fazer uma coisa nível Rocket City, assim, faz com o React Native, sabe? Os caras têm isso, só que eles não têm o negócio na veia, sabe? Tipo, conseguir bolar isso e fazer a comunidade crescer dessa forma. Eu falo que eles fazem apresentações para eles mesmos, sabe? Tipo, é de Xamarin para Xamarin, não Xamarin para pessoas. Isso é uma briga minha aí com eles. Pô. Pode fechar esse tipo de comunidade, não, pô. O Lu perguntou se depois tem como ver esse negócio de entrar nessa comunidade aí do Zap Zap. Cara, tem que ver. A gente tem alguns grupos lá. O principal, que é o primeiro, sempre tá lotado e quando libera uma vaga entra mais pessoas. Mas eu posso deixa eu ver se eu tenho um link aqui. Eu posso mandar aí pro Lucas, daí ele vê aí para enviar, enfim. Ó, show de bola, cara. Sensacional. E é interessante, às vezes, a gente conversar disso, né? O background. Olha só o Kainan. O Kainan faz parte dos Xamarin Backgrounds. Sempre tá por lá contribuindo com a galera. Ó, que show, cara. De verdade, primeira vez que eu ouço falar, tipo assim, que a gente realmente conseguiu engajar uma comunidade ali, um grupo lotado de pessoas para falar de Xamarin. Eu acho interessante utilizar esse tipo de meio. Normalmente no Telegram também tem algumas coisinhas, algumas fontes, mas, cara, muito divertido. Eu mesmo, trabalhando com comunidades ali dentro, não teria ideia de que rolam esse tipo de comunidades um pouco mais fechadas. Cara, sensacional. Mas, muito obrigado mesmo. Obrigado aí, Lucas, pela oportunidade. Eu que agradeço pelo compartilhamento de experiência e acho muito massa essa sua história. Eu gosto de pessoas que saíram de uma área nada a ver com tecnologia, caíram de paraquedas e se deram bem aqui. Eu acho isso... cara, isso é bacana. E tem que correr atrás, né, cara? Como eu disse, tem pouco tempo, mas, pô, o tempo todo buscando fazer o melhor, né?